E hoje nós vamos, em continuação à nossa série, refletirmos em Timóteo capítulo 4, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo. Então, por favor, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo de número 4. Faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 16. Os irmãos que encontrarem, digam glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, a gente espera um pouquinho mais. Quem não tiver Bíblia, pega carona com o crente aí do seu lado, ou você pode acompanhar a leitura aqui no telão também, que vai aparecer. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 16. Subtítulo diz assim o texto: Instruções a Timóteo, do apóstolo Paulo, para o seu discípulo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus, celebramos ao Senhor nessa manhã e te rendemos graças por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Obrigado porque a tua misericórdia mais um dia se renovou sobre as nossas vidas. E estamos aqui, alegres em nosso coração, para celebrarmos num culto racional. Fala conosco por intermédio de tua palavra, através do teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados que eu cometi, Jesus. Pecados que eu cometi no meu olhar, nos meus pensamentos, no falar, até mesmo em gestos e ações que eu cometi que desagradam ao seu coração. E se eu desagradei alguém ou ofendi alguém, Senhor, eu também te peço perdão e que possam também me perdoar. Derrama ainda mais a tua graça, esse ambiente que nós estamos aqui, de culto, de celebração. Cremos que o Senhor já está aqui em nosso meio e que o teu Espírito Santo tem total liberdade para atuar em nós e através de nós. Repreenda toda obra do mal, tudo aquilo que venha nos causar distração, que caia por terra em nome de Jesus e fala conosco por intermédio de tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém
e amém, Senhor Jesus. Amém. O tema da mensagem nesta manhã é: quando a religião não é o suficiente. A palavra religião vem do latim religare, de religação entre o céu da terra, o divino do terreno ou do material. E quando essa religação ela não é o suficiente, quando esse termo, porque os homens e mulheres sempre buscam religar-se com algo, religar-se com o seu Criador. Essa é uma ânsia que nós temos dentro do coração, de alcançarmos o divino, alcançarmos algo que sai fora das nossas competências. Nós temos um buraco dentro do nosso coração, que um dos teólogos como Calvino, ele diz que um buraco dentro do nosso coração que só é preenchido com a presença de Deus. Então essa ânsia, esse anseio pelas coisas do céu, ela é uma realidade. Só que quando Paulo vai escrevendo para Timóteo, isso é muito importante a gente saber, eu vou dar esse contexto. Paulo já é um pastor já velho, já experiente, passando instruções para um jovem pastor, Timóteo, um pastor ainda que está em ascensão, no início do seu ministério. E quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo que foi o pastor e o plantador da igreja localizada em Éfeso, ele sai e coloca Timóteo como um jovem pastor. Um Timóteo que ainda estava aprendendo para pastorear a igreja de Éfeso. Mas por que nesse capítulo de número 4 nós vamos abordar esse tema? Quando a religião não é o suficiente. Porque Timóteo, quando estava nesse contexto, estava vivendo várias pressões sobre o seu ministério e sobre sua vida, pressões essas que eu posso viver e que você também pode viver na sua vida. E quais são as primeiras pressões que Timóteo, um jovem pastor, estava passando? Ele era jovem e precisava pastorear pessoas mais velhas. Então imagina, eu jovem, tendo que pastorear pessoas mais velhas que eu, consequentemente, mais experientes que eu, Timóteo. Então como que as pessoas mais velhas vão me respeitar? Porque podem me olhar com desprezo, podem me olhar um pouco com desdém, podem me olhar, quem que é esse pastorzinho falando, sendo que ele não tem nenhuma experiência de vida para poder me aconselhar? E muitas vezes nós somos assim. Nós podemos olhar pessoas mais jovens, pessoas menos inexperientes, querendo nos ensinar algo, a gente fala, quem que é esse daí para querer nos ensinar? Essa era a pressão de Timóteo. Ô Paulo, você me deixou no meio de uma igreja que tem vários anciões, várias pessoas mais velhas, várias pessoas experientes, não só biblicamente falando nas escrituras, mas em experiência de vida, que na verdade essas pessoas que têm que me ensinar e o Senhor me coloca como pastor dessas pessoas, o que eu vou ensinar? Então olha a pressão que vinha sobre Timóteo. A segunda pressão que Timóteo tinha era o seguinte: falta de Paulo, falta do seu discipulador. Peraí, Paulo, eu sempre estava com você, eu andava contigo, eu via você fazendo a obra, eu te auxiliava, e agora você sai e fala que eu que tenho que fazer as mesmas coisas que você fazia? Então, Timóteo tinha pressão da falta do seu discipulador, daquele que o auxiliava, daquele que ajudava ele nas tarefas diárias com a igreja. E a terceira pressão que Timóteo também tinha naquele momento corria o risco de negligenciar a sua vida devocional e os seus deveres pastorais. Ou seja, eu estou com tanta pressão das pessoas sobre mim, porque eu sou jovem, estou com a pressão de Paulo não estar mais comigo, que eu começo a deixar de lado ou não levar com tanta importância a minha vida devocional com Deus, os meus deveres com Deus, e quando eu negligencio a minha vida espiritual com Deus, automaticamente eu vou negligenciar o meu dever pastoral para com a igreja que está comigo. Então tá vendo que uma coisa está ligada na outra?
Eu não posso negligenciar o meu dever. Que dever é esse? Primeiramente com Deus. Meu relacionamento diário, a leitura das Escrituras, a leitura da Bíblia, porque se eu negligencio isso, eu vou negligenciar os meus deveres pastorais, os meus deveres de servo, os meus deveres ministeriais. Então tá uma atrelada à outra. E o apóstolo Paulo vem dando esse alerta para Timóteo. Ou seja, você só conseguirá servir bem a igreja se o seu devocional estiver em dia. Você só vai conseguir suprir a igreja, Timóteo, pregar o evangelho, fazer com amor, se o seu devocional estiver em dia, se o seu relacionamento com Deus estiver em dia. Mas, pode ter certeza, se o seu relacionamento com Deus não estiver em dia, você não vai conseguir servir a igreja e você dará diversas desculpas para não servir. E o apóstolo Paulo começa no capítulo número 4, dando uma alerta para Timóteo, falando, olha, você está pastoreando a igreja de Éfeso, mas eu não quero que você tenha uma visão romantizada da igreja. Fale para a pessoa que está do seu lado, não romantize a igreja. Não romantize. Como assim, pastor, romantizar a igreja? Pensando que na igreja será tudo às mil maravilhas. Não. Aqui na igreja, neste ambiente que você está sentando, será o lugar onde você terá as maiores decepções da sua vida. Tá vendo essa pessoa que está do seu lado? Às vezes essa pessoa vai te decepcionar profundamente. Vai te deixar mais triste do que você imagina, vai te deixar mais cabisbaixo do que você imagina, vai fazer você querer sair e nunca mais voltar no ambiente da igreja. É aqui nesse ambiente. Mas também será neste ambiente de igreja aonde você terá as maiores alegrias da sua vida. É nesse ambiente de igreja que você fará as maiores amizades, as maiores alianças e fala, eu conheci uma pessoa que é tão chegado quanto um irmão para mim, que a palavra de Deus vai dizer em Provérbios, que existem amigos, pessoas que vão estar à nossa volta, que são mais achegados do que o nosso próprio irmão, do que a nossa própria família. É aonde? No ambiente da igreja. E por que Paulo começa a tratar no capítulo 4 sobre isso com Timóteo? Não romantize a igreja. Sabe por quê, Timóteo? E a gente vai dividir em 3 blocos, porque dentro da igreja você vai ver ensinos errados. Dentro da igreja você vai ver que você vai ter algumas dificuldades. Então eu vou dividir o capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo 16, em 3 movimentos para que a gente consiga entender o que Paulo queria dizer para Timóteo. Primeiro que a gente vai refletir é a fé pode esfriar no meio da religião. A fé vai poder esfriar no meio da religião. E aonde a gente vê isso? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5, que nós lemos. Pode colocar aí na tela, por favor, o texto bíblico. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5. Não é esse daí não, é o outro. 1 Timóteo, pode colocar no texto normal. 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. Olha o que diz o texto. Ele começa: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Verso 2. Por causa da hipocrisia dos que falam mentira e que têm a própria consciência cauterizada. Verso 3. Eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ações de graças pelos fiéis que conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for comido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela intercessão. Paulo está falando deste momento que no meio da igreja, aqueles que se dizem de Deus vão apostatar. O que significa apostatar, pessoal? Abandonar a fé. Eu vou estar dentro do ambiente religioso, eu vou estar dentro de um ambiente de igreja, e mesmo dentro de um ambiente de igreja religioso e aparentemente espiritual, eu posso deixar de ter fé. Eu posso me desviar do verdadeiro evangelho. Olha que interessante. A gente vem para a igreja
por um culto racional e dependendo dentro da igreja, eu posso me esfriar. Dependendo dentro da igreja, eu posso perder a minha fé. E dentro disso a gente tem dois ensinos muito importantes. Primeiro, pode colocar no slide. Primeiro, nem toda espiritualidade vem do Espírito Santo. Nem toda espiritualidade vem do Espírito Santo. E qual que é a base bíblica para isso, pastor? Olha o que diz aí, ó, o próprio Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, quem que vai abandonar a fé? Muitos abandonarão a fé. Muitos que estão aonde? Dentro da igreja. Então fale para a pessoa que está do seu lado, você pode abandonar a fé. Toma cuidado. Mesmo dentro da igreja. E olha o que essas pessoas vão fazer. Muitos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Ou seja, muitos às vezes vão abandonar a fé, por quê? Porque vão começar a pregar, olha isso, pessoal, a pregar doutrinas que parecem de Deus, mas são de demônios. Doutrinas que parecem espirituais, mas são de espíritos enganadores. Mas essas pessoas vão estar aonde? Dentro da igreja, em cima do púlpito, pregando. E o apóstolo Paulo fala, você tem que se precaver sobre isso e parar com esse falso ensino, Timóteo, porque nem toda espiritualidade vem do Espírito Santo. E olha que Paulo vai mostrando, isso vai mostrando que o erro da igreja não chega só por causa da perseguição aberta ou por causa de uma incredulidade que tem no meio do povo, pessoal. Aquela incredulidade escancarada. Muitas vezes chega dentro de uma embalagem religiosa. Sabe o que Paulo está mostrando para Timóteo? A igreja, eu e você, temos que ter o discernimento de que, porque nem toda linguagem aparentemente espiritual é saudável, e nem todo movimento que usa o nome de Deus é fiel à verdade. Olha o que Paulo está mostrando. Está vendo esse movimento que vocês estão achando que é espiritual? Toma cuidado, Timóteo. Às vezes é doutrina de demônios. São homens que se desviaram da verdade. Homens hipócritas. Homens mentirosos que têm a mente cauterizada. Sabe o que significa mente cauterizada aqui, pessoal? É literalmente como se fosse na parte da medicina. A medicina precisa cauterizar, por exemplo, tem uma ferida. A medicina precisa cauterizar aqui o meu braço que está sangrando. Quando ele cauteriza, ele vem ali com um bisturi, dependendo quente, eu não sei o instrumento que usa, e ele cauteriza para que eu não sinta mais dor. Eu perco a sensibilidade naquela parte do meu braço. Por quê? Porque foi cauterizado. E sabe o que Paulo está falando? Homens e mulheres que fazem isso, mas ele vai caracterizar aqui como homens, são homens que têm a mente cauterizada, perderam a sensibilidade, perderam o temor, perderam a reverência, perderam o tato com as coisas divinas. Então esses homens começam a ensinar doutrinas de demônios. E por que esses homens começam a ensinar doutrinas de demônio? Segunda coisa que a gente aprende dentro deste próprio tópico, que a fé, ela adoece quando troca a verdade por regras humanas. Qual que é o texto de apoio? Olha o que está escrito. Por que eles estão começando a ensinar doutrinas de demônios dentro da igreja? E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Porque tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus. A fé adoece quando a verdade é trocada por regras humanas. Por que eles começaram a ensinar doutrinas de demônios?
porque as pessoas da própria igreja, olha o que estavam ensinando, você não precisa casar. Não precisa casar não. Pode viver a vida do jeito que você está vivendo. Não precisa casar. Mas como assim? Você está indo contra algo que Deus criou. Deus criou o casamento. Lá em Gênesis capítulo de número 1, quando ele faz toda a criação, vê Adão e Eva, olha só, ele fala, não é bom que o homem esteja só. Vou preparar uma auxiliadora que lhe seja idônea, para que eles fiquem juntos. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Essa palavra unir-se-á não são duas pessoas que se juntam, mas são duas pessoas que se fundem. Dois se tornam um, através da aliança do casamento. É de Deus, mas dentro da igreja de Éfeso tinha ensino de pessoas que tinham mente que autorizada e falar, não precisa casar não, viu Isaías e Lara? Não precisa casar não. Não precisa casar não, viu Dona Maria Luísa? Não precisa casar não, viu Daniel? Não precisa casar não, viu Maurício? Não precisa casar não, viu Antônio? São jovens, não precisa casar. Doutrinas de demônios dentro da própria igreja. Fale para a pessoa que está do seu lado, casamento é uma bênção. Carlito que o dia, acabou de voltar da lua de mel. Carlito, acabou de voltar da lua de mel, casamento é bênção, Carlito. Glória a Deus, né? Casamento é bênção. Só que imagina dentro da igreja, homens ensinando isso, Isaías, não casa não. E por quê? Alguns vinham Paulo que não casou ali, porque ele não casou porque ele trabalhava também ali, o apóstolo Paulo, e Paulo fala também do celibato, mas de uma coisa que você tem que tomar uma decisão pessoal e se quiser ser celibatário. Ah não quero casar por própria opção minha, não é uma doutrina da igreja, não é uma doutrina bíblica. Só que as pessoas estavam ensinando. E esse ensino, Paulo fala, ensino de demônio. Para com isso, Timóteo. Não deixa essa galera ensinar. Casamento é uma benção. E os alimentos também. O pessoal fala que não pode comer algumas coisas. Para com isso. Os alimentos são uma benção. Se você der ação de graça. E isso acontece com Pedro em Atos capítulo de número 10. Que ele sobe para orar. Pedro já era convertido, a graça o alcançou, era servo de Deus, andou com Cristo Jesus, presenciou sua morte e a sua ressurreição, mas tinha ainda religiosidade dentro do seu coração. Olha que interessante, eu posso às vezes andar com Jesus e ainda ser um religioso dentro da própria casa de Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado, não seja um religioso, tá? Não seja um religioso, cheio de regras, você vai entender. Pedro sobe para orar, Atos capítulo 10. Quando ele vai orar, desce um lençol cheio de répteis e animais. Uma voz, que é o próprio Deus, fala para ele, mata e come. O que Pedro fala? Não vou matar e comer. Sabe por quê? Porque nunca entrou na minha boca alimento comum e impuro. Aí o que a voz fala para ele? Pedro, outros tempos, meu filho, outros tempos, quem é você para falar que é comum e imundo aquilo que Deus purificou? Acontece isso por 3 vezes. Por quê? Pedro já era um cristão, mas ainda tinha características da religião judaica dentro de si. Não posso comer isso, essa feijoadinha, a feijoada com toicinho, com joelho, com língua, não pode comer porque eu sou judeu. Pedro, para com isso. Já te libertei dessa religiosidade, dessas regras que não promovem o reino de Deus. Para, você é livre em Cristo Jesus. Para de ser, Pedro, um religioso dentro da casa de Deus. E Paulo vem falando para Timóteo que a fé, ela adoece quando a verdade é trocada por regras, o quê, pessoal? Humanas. É um fardo muito grande que colocam. E estavam colocando aonde? Dentro da própria igreja de Éfeso. E o Senhor fala isso e combate, o próprio Jesus combateu. Fariseus e hipócritas, vocês colocam um jugo tão grande na igreja do Cristo que vocês não entram no céu e impedem pessoas de entrar no céu também, com um monte de regra.
com um monte de religiosidade. Toma cuidado com isso. E a gente começa a entender esse ensino do apóstolo Paulo para Timóteo. Sabe o que é? Porque não é o erro não está em liberar aquilo que Deus proibiu, mas também proibir aquilo que Deus permitiu. Deus permitiu o casamento. É dado por Deus. Não, você não precisa casar. Fale para a pessoa que está do seu lado. Case mesmo, viu? Quem está solteiro, case mesmo. Case mesmo, que é uma bênção o casamento e é instituído por Deus. E isso daí vai adoecendo a fé, porque a religião, ela começa a impor cargas aonde Deus não impôs carga. Aí começa a se afastar da verdade, mesmo dentro da casa de Deus. Isso que nos chama atenção, pessoal, porque daí a pessoa se desvia, sabe aonde? Mesmo dentro da igreja, mesmo dentro do evangelho. Por que, pastor, a pessoa se desvia? A pessoa deixa a fé, porque começa a ouvir ensinos que não são de Deus, mas pensam que são de Deus. Fale mais uma coisa para a pessoa que você ama tanto do seu lado, Isaías. Toma cuidado com o que você ouve. Toma cuidado com o que você ouve no YouTube, toma cuidado com o que você ouve em TikTok, toma cuidado com o que você ouve em Instagram. Ah, achei essa palavra tão bonita, toma cuidado. Porque a gente gosta de pegar palavras que agradem a gente e seguir pessoas que agradem a gente. A gente não gosta de seguir pessoas que falam assim, isso aqui fala muita coisa que eu não concordo. Olha só, olha o que a gente fala. Não é verdade? Eu não concordo, eu não vou seguir. Você segue a Bíblia porque você concorda com ela? Eu e você segue a Bíblia, sabe por quê? Porque ela transforma a nossa vida e nos leva para morar no céu. Quando Jesus pregava um daqueles sermões bem duros, Pedro chegou para Jesus e falou assim, Jesus, que sermão é esse? A igreja vai ficar vazia, os seus irmãos vão sair, as multidões. Jesus vira para Pedro, Peter, se você quiser ir embora, pode ir embora com eles. Pode ir embora. Sabe o que Jesus... Vamos contextualizar, Maurição, o que Jesus falou para a galera? Pedro, você quer ir embora? Vaza. O quê? Pode ir embora. Estou pregando a verdade transforma. Peter vira para Jesus e fala, Jesus, para onde iremos nós? Só tu tem as palavras de vida eterna, cara. Eu vou ficar aqui. Porque essas palavras me levam para morar no céu e ter uma vida com abundância, Senhor. Eu não vou deixar, não. Se a galera estiver indo embora, deixa eles ir. Eu vou ficar contigo, porque eu sei quem é o Senhor. A gente só fica ouvindo a palavra de Deus, por mais que ela nos exorte a nos tornarmos pessoas melhores e que agradam ao Senhor, porque a gente sabe que a palavra veio dele. Jesus pergunta para os seus discípulos, quem vocês falam que eu sou? Ah, uns estão falando que você é João Batista. Outros estão falando que você é um profeta. Elias também ali. Mas tá bom. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro vira e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ô Pedrão, parabéns, mas você não é bom não. Você só sabe isso porque o Espírito te revelou. O Pai se revelou a você. Ou seja, a gente sabe que essas palavras de transformação geram vida em nosso coração e nos protegem da gente não viver uma vida fora da presença de Deus e a gente se apostata da fé. Porque olha que Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, toma cuidado, porque virão alguns que vão se desviar dentro da própria igreja. E aonde vai estar essa erva daninha, Paulo? Dentro da própria igreja. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 e versículo 30. Olha o que Paulo fala. Sei que depois da minha partida, que eu estou pastoreando vocês, mas eu vou ter que sair para minhas viagens missionárias. Eu vou na minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Versículo 30. Olha só. Dentre vocês, de onde vai vir também a ameaça? Do meio de vocês. Se levantarão homens que
torcerão a verdade a fim de atrair discípulos para si. E quem distorce a verdade é um grande aliado de Satanás. Porque Satanás, ele é expert em torcer a verdade. No início do culto foi lido aqui que Satanás persuadiu Eva. Como que ele persuadiu? Torcendo a palavra de Deus. Pode comer de tudo, menos daqui. E aí, menina, Eva, pode comer? Ah, posso comer de tudo, menos daquilo. Ah, mas para com isso, mulher. Não é assim, não. Você está interpretando a palavra de Deus errada. É porque Deus sabe. O dia que você comer do fruto proibido, você vai se tornar igual a Deus. Ai, como assim me tornar igual a Deus? Simples. Conhecedora do bem e do mal. O único que conhece bem e mal não é Deus? Você vai conhecer. Legal. Visto a mulher, Gênesis 3, visto que a mulher viu que era agradável aos olhos e desejável, ela foi lá e comeu do fruto. Homens vão torcer a verdade dentro da própria igreja. Então isso aqui já é um alerta, pessoal, porque hoje nós vivemos num tempo que pessoas ou lugares podem distorcer a verdade para atrair um monte de gente. E essa grande atração, torcendo a verdade de Deus, atrai discípulos e vão ensinando. E eles vão entrar de fora e de dentro da própria igreja. Segundo lugar que a gente aprende, porque Paulo vem ensinando para Timóteo, a piedade precisa de treino. A piedade precisa de treino. E por que ele vai falando que a piedade precisa de treino? Ele fala assim, Timóteo, eu já estou te mostrando que algumas pessoas vão apostatar da fé, vão abandonar a fé e vão seguir doutrinas de demônios. Não só seguir doutrinas, mas eles mesmos vão ensinar doutrinas demoníacas. Mas você precisa se exercitar na piedade. Você precisa se exercitar na piedade para que você lute contra a apostasia. E como assim? Como que eu posso lutar então, Paulo, contra a apostasia? Não basta você só denunciar o erro. Você precisa cultivar a verdade e se exercitar na piedade. Sabe o que Paulo está falando para Timóteo? A vida cristã é um exercício. Eu acho isso daqui fantástico. A vida cristã é um exercício. Não é feito de momentos. No momento de êxtase, como que eu gosto de me relacionar com Deus? Não. É um exercício diário e ele vai trabalhando essa ideia com Timóteo. Quer ver? Primeiro ensinamento. Quem alimenta os outros precisa primeiro ser alimentado pela... Pode colocar outro slide. Pela palavra. Quem alimenta os outros primeiro precisa ser alimentado pela palavra. Base bíblica para isso, 1 Timóteo 4, versículo 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será o quê? Um bom ministro de Cristo, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Ninguém consegue sustentar e alimentar os outros durante muito tempo, se primeiro não é alimentado e nutrido pela palavra de Deus no secreto. Timóteo, o seu exercício pastoral na igreja de Éfeso e todos os pastores e líderes que querem pregar a palavra e ensinar as outras pessoas, você não vai conseguir ter tempo de ensino se você não tiver no secreto, primeiramente, um tempo com Deus. Por quê? O seu tempo com Deus no secreto, a sua dedicação no secreto, aonde ninguém está vendo, vai se manifestar no altar quando você estiver fazendo a obra. Isso é sério. Ou seja, se eu não tenho tempo com Deus aqui no secreto e subo no altar para pregar, para louvar, para tocar, para servir, a minha espiritualidade falida vai se manifestar para a igreja, porque eu não tenho tempo no secreto. Está entendendo?
A unção e a autoridade vem no meu tempo no secreto. Porque senão eu venho aqui, vou usar técnicas de retórica, oratória, e vocês vão falar, nossa, como o Renato fala bem, mas o sermão não gera vida em ninguém. M. Baldes, um teólogo, trabalha num livro muito bom, O Poder através da Oração. Ele fala o seguinte, pastores mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam as pessoas. Por que sermões mortos se eles estão pregando a palavra de Deus? Porque pregam sermão sem vida. Não gastam tempo com Deus em oração, não gastam horas exaustivas com leitura bíblica para poder entregar. Então, se eu não gasto tempo em oração, não gasto horas em leitura bíblica, quando eu subo aqui no altar para pregar para vocês, os meus sermões ou mensagens causarão mais morte do que vida. Por quê? O púlpito é apenas um reflexo do que eu sou na minha casa. Tá dando para entender? O púlpito só revela a minha falência no secreto. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, como que está o seu tempo no secreto? Aí a gente, sabe por que eu estou dizendo isso? Paulo está mostrando, porque às vezes a gente pensa que o problema são as pessoas. Não, o problema sou eu. Ah, a igreja está parada, a igreja está séria. Não, na verdade é você que está sem unção. Na verdade sou eu que estou morto espiritualmente. E estou achando que estou vivo. E estou achando que estou bem. Não. Ontem nós refletimos no culto de jovens um pouquinho sobre isso. Eu posso subir aqui no púlpito achando que estou bem, mas Deus fala, você não está bem nada. Você está se enganando a você mesmo. Eu posso vir na igreja, orar e falar, não, eu estou bem espiritualmente. Está bem nada, hipócrita, mentiroso. Está bem nada. Irmãos, para a gente poder fazer a obra do Senhor é uma luta. E Timóteo tinha essas pressões, por isso que Paulo vai ajudar ele. Timóteo, eu estou vendo que você quer negligenciar tudo, porque é uma grande pressão. Tomar conta da igreja, pregar o evangelho, um monte de ancião não acreditando em você. Olha a pressão que você tem. Perseguição do império, um monte de coisa, a igreja te cobrando. Você quer vou abandonar, a galera tá tudo abandonando. Também vou pular do barco. Timóteo, eu sei que não é fácil, eu sei o que você está passando, mas uma coisa, persevera, Timóteo. Porque aquele que te chamou é fiel e justo para cumprir a obra na sua vida até o dia que ele vir. Persevere, não desista. Por mais que você seja um servo de Deus, tem grandes responsabilidades, grandes pressões, não desista daquilo que Deus colocou no teu coração, meu irmão e minha irmã. Não desista. Fale para a pessoa que está do seu lado, não desista. Vai ter pressão? Vai. Vai ser difícil? Vai. Porque o púlpito, ele não substitui o secreto. O ensino público não substitui a nutrição espiritual. Guarde isso. A igreja precisa de homens e mulheres que não apenas falem da Bíblia, louvem ao Senhor, toquem e sirvam nos corredores, não, mas Deus precisa, a igreja precisa de homens e mulheres que sejam alimentadas pela palavra todos os dias da sua vida. Não só quando eu vou exercitar o dom no domingo, aqui na igreja, louvando, pregando o evangelho. Sabe o que o Senhor está mostrando? E fala para Paulo, e fala para Timóteo, Timóteo, o reflexo do seu exercício ministerial que você faz em amor é apenas resultado do secreto que você tem com Deus. Então, se você não está tendo um sucesso espiritual, não é humano, nas coisas que você faz, é porque a sua vida espiritual está falida. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, como que está a tua vida espiritual? Segunda coisa que a gente aprende, aí ele vai ensinar agora para a gente, segunda coisa que a gente aprende, a piedade não é improviso, ela é um exercício. Eu acho fantástico quando Paulo começa a falar isso, pessoal. Olha o que Paulo fala
no primeiro século. Vocês têm noção? Olha esse texto do primeiro século. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. Pare de conversinha fiada. Fábulas profanas de velhas. Em outros termos, ele fala velhas caducas. Com todo respeito às irmãs, ele fala velhas caducas no original. Significa, porque às vezes eu gosto de falar muita história, que não leva a nada, né? Só que daí, olha o que diz a palavra grega. O que é piedade no grego? No grego, piedade é eusebeia. Eusebeia significa piedade real. Significa reverência real diante de Deus. Devoção praticada. Conduta coerente com a fé. Respeito ao santo que molda a minha vida inteira. Piedade é, se eu falo uma coisa, eu consigo, ao mesmo tempo que eu falo, eu pratico também aquilo que eu falei. Eu não falo uma coisa e não pratico. Não. Se eu falo, irmãos, vocês têm que orar, eu tenho que ter vida de oração na minha casa. Irmãos, você tem que ler a Bíblia para você se alimentar espiritualmente. Eu tenho que estar no meu secreto com a minha leitura bíblica, me alimentando da palavra do Senhor. Irmãos, vocês devem jejuar. Eu tenho realmente, não é vontade, eu tenho que realmente estar jejuando. Piedade é devoção real, não intenção. Porque de intenção, a gente vê um ditado popular, o que está cheio? O inferno está cheio. De boa intenção, o inferno está cheio. Vocês estão entendendo? Que interessante isso. Exercite-se na piedade. Aí ele fala no versículo 8. Olha o apóstolo Paulo cirúrgico. Agora vai para quem gosta de fazer academia. Vamos lá para vocês. Não tem nada contra a academia, mas a gente vai mostrar agora. O exercício físico é o que está no texto? É pouco proveitoso, é de pouco proveito. A piedade, porém, tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Gosta de fazer academia? Gosta. É importante fazer exercício físico? É. Qual que é mais proveito para Deus? Piedade. Como assim? Por que Paulo fala da piedade? Olha o que Paulo está falando. Sabe o tempo que você gasta com estética e academia? Tem que gastar o mesmo tempo para Deus. Se você fica 1h30 na academia, vamos ver se você fica 1h30 todos os dias lendo a Bíblia e orando. Porque se você não estiver fazendo isso, não está exercitando a piedade e toda a sua adoração é uma adoração hipócrita, e a minha também. Olha como Paulo sobe a régua para Timóteo, o servo dele. Para de ser hipócrita, Renato. Você se exercita todo dia na academia 1h30, 2 horas, mas eu quero ver se a mesma devoção você tem para ler a Bíblia. Senão você é um hipócrita. Por quê? Por quê? Porque a piedade é mais importante do que o exercício físico. O exercício físico é importante, mas vai acabar nessa terra e vai acabar aqui e parar. A piedade não, é para hoje e para a eternidade. A sua real devoção com Deus, a sua comunhão com o Senhor. Ou seja, você fica 1h30 se exercitando, eu quero ver se você também fica 1h30 lendo a minha palavra e orando. Sabe o que Deus faz isso daqui com a gente hoje? Equilíbrio. E mostra, sabe o que, pessoal? Essa palavra é muito dura. A nossa hipocrisia. E a minha hipocrisia. Fale para a pessoa que está do seu lado. Você é hipócrita, meu irmão? É o tempo de alinhamento. Jesus falou para ele, Timóteo, o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Aonde você deve exercitar-se? Na piedade. Ou seja, não é para fazer exercício físico? Não, é para você fazer. Só que sabe o que ele está mostrando? Eu achei fantástico isso. O apóstolo Paulo pega no primeiro século a cultura helenista,
que gostava do culto ao corpo e o culto à racionalidade, à mente, ao saber, junto com os filósofos. E o apóstolo Paulo fala, tudo isso é importante. Só que você que se julga tão importante nisso, vamos ver se você também consegue se exercitar no seu compromisso real com Deus. Você não é tão bom nisso? Vamos ver se você é tão bom em orar? Você não é tão bom em ter disciplina na academia? Vamos ver se você consegue ter disciplina em oração? Você não é tão bom nas suas disciplinas que você tem fora o seu trabalho de leitura ou fazer outras coisas de lazer? Vamos ver se você tem essa mesma disciplina com as minhas coisas? Aí sabe o que eu leio essa palavra, eu senti? Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Porque às vezes eu posso estar subindo aqui, pessoal, e ser um dos maiores hipócritas da igreja. E eu falei, meu Deus, preciso mudar. Preciso melhorar, mas louvado seja o Senhor por isso. Porque a palavra de Deus nos ensina a fazer as coisas com excelência e com amor a Ele. Mas pastor, academia é importante? É. Só que Deus está falando o seguinte, olha, por que Paulo fala isso? Eu quero ver se você tem a prioridade da academia igual você tem com a sua oração. Vou dar mais exemplos. Hoje eu peguei, o pessoal gosta de fazer academia aqui na igreja, né? Vamos lá. Academia não é assim? Olha Paulo, primeiro século, pessoal. Não fui para academia hoje, não dá um negócio? Deixei de ir na academia. Puxa, não tô legal. Nossa, deixei 2 dias sem ir na academia. Dá até um comichão. Quando você fica 2 dias sem ler a Bíblia, você tem esse mesmo comichão? Pergunta para o pessoal que está do seu lado. Você tem um comichão? Ficou 2 dias sem ler a Bíblia? Ficou 2 dias sem orar? Tem um comichão? Aí você fala, nem academia faço. Nem academia faço. Você está entendendo onde Paulo quis chegar? Te dá um comichão. Ninguém vê, eu vi um exemplo muito legal. Ninguém fica assim, ó. Nossa, Isaías, estou indo para o trabalho. Não orei. Meu Deus, não orei, meu Deus, não orei. E daquele comichão, não orei. Aí vai fazer uma oração aqui mesmo. Deixa eu parar o carro. Para o carro e já ajoelha e ora no meio da rua. Alguém já viu isso acontecer? Nossa, me deu um comichão. Nossa, eu não li a Bíblia hoje, meu Deus do céu. Não vejo a hora de chegar em casa para poder ler a Bíblia. Deixei a minha Bíblia em cima do negócio. Aí bate na casa desesperado. Oi, amor, oi, família. Deixa eu pegar minha Bíblia para poder ler. Ai, glória a Deus. Li a Bíblia. É assim? Mas para academia e exercícios, né? Lazer. Vamos rápido. Eu já coloco em casa, não vamos nem comer para se eu sentar eu vou dormir. Já coloca roupa e vai. E fica 1h30. E para Deus? A piedade. Pessoal, isso é sério. Isso é sério. O apóstolo Paulo, sabe onde ele trabalha? Timóteo, toma cuidado com o que está dentro do teu coração. Se você fala que é homem de Deus, gaste tempo com o Senhor. Gaste tempo com o Senhor. A linguagem aqui é trendo, ela mostra que a piedade, o exercício da nossa fé, de oração, jejum, busca, não nasce por acaso. Não depende de uma emoção e não é fruto de um impulso momentâneo. Sabe o que é? O devocional com Deus é fruto de disciplina e Deus fala, tenha a mesma intensidade comigo como você tem para as coisas que você gosta. Tenha a mesma intensidade comigo. Porque, Renato, eu sou a pessoa mais importante na sua vida. E você tem que entender isso com amor, Renato. Porque sou eu que te sustento todas as manhãs. Sou eu que te dou o ar que você respira. Sou eu que permito ter o sustento e o pão nosso de cada dia, todos os dias na tua mesa, Renato. Sou eu que mantenho a tua família com saúde. Sou eu que dou graça no meio das suas dificuldades. E eu que faço tudo isso para você, mostrando minha graça, a minha misericórdia e o meu favor. A única coisa que eu peço é que você se relacione comigo. E você não relaciona comigo. Aí faz sentido que eu quero tudo aquilo que Deus pode me proporcionar. Mas não quero gastar um tempo
de relacionamento com Ele. A religião, guarde isso, a religião cria rotina, mas a piedade forma a nossa vida e nosso caráter. Tem muita gente acostumada, pessoal, com atividades religiosas, mas sem um cultivo real da alma. Paulo está dizendo, é preciso treinar-se na presença de Deus. Eu achei fantástico isso. Estar na presença de Deus é um treino. Pessoal, isso daqui é real. Vamos lá. Vou perguntar para a igreja. Quem aqui gosta de orar, levanta a mão. Seja sincero. Quem gosta de orar, levanta a mão. Quem gosta de ler Bíblia? Quem gosta de jejuar? Eu sei da sinceridade. Agora eu falo, gostar é fazer? Gostar não é fazer. Agora olha só. Porque é luta. É dificuldade mesmo. É dificuldade. Quando a gente vai orar, a gente não quer orar, a gente não quer se submeter, não. Orar, fala, mesmo, vou ter que gastar 10 minutos aqui, não sei mais nem o que orar. A gente ora, às vezes, vai ali para a oração nervoso, sem sentir nada, sem sentir o arrepio na nuca. Aí você ora, o sentimento depois da oração é bom, né? Depois da oração, depois que você ora. Mas na hora que você está de joelho, você não vê a hora de levantar. Você está aqui de joelho, ó, orando. E daqui a pouco você já pensa no trabalho, naquela decisão que você precisa resolver. Aí você tá, você fala, não, eu tô orando, Jesus, vai, perdoa meu pecado e faz alguma coisa diferente na minha vida, entra com providência. Aí já pensa naquela conta, naquela decisão, nossa, aquele abençoado fez aquilo, não acredito, devia ter falado aquilo, ai meu Deus, eu tô orando. E você volta se concentrando, é uma luta para você orar. É uma luta. Na hora que você vai ler Bíblia, a gente gosta. É fácil ler? Fácil nada. Parece um sonífero isso aqui. Você vai ler a Bíblia. Nossa, é melhor eu dormir, né? Deixa eu dar só uma olhadinha no Netflix. Aí passa 2 horas no Netflix. Meu Deus, é uma luta espiritual, pessoal. Não é fácil. É difícil, é luta. Fala para me dar graça, Jesus. Depois que a gente faz tudo isso, a gente fica feliz. Orei, levantei da oração. Ufa! Orei 15 minutos. Glória a Deus, meu. 15 minutos de oração. Mas na hora que você está fazendo os 15 minutos de oração, é só Jesus. E Deus quer ver a sinceridade. Por isso que Paulo fala, treine, igual a academia, na oração. Que a oração, leitura, jejum, seja um treinamento igual você tem para academia. Seja uma disciplina que te dê prazer. E na academia agora, para quem faz academia, é fácil? Não é nada, eu sei que não é. Você vai, às vezes, no termo popular, você vai na força do ódio. E ainda quando você vai na força do ódio, que você faz academia, você ainda pode, tá pago, pelo amor de Deus. Paguei esse negócio aqui, tá feito. Posso comer agora tranquilo? Posso comer à vontade, que eu garanti as calorias do dia? É assim. É a mesma força que tem que fazer, tem que orar. Deixa eu orar. Deixa eu ler a Bíblia. Vai assim. Mas daqui a pouco vai estar dando o quê? Prazer. Depois de 3 meses na academia, você vê o resultado. Ó, aquela calça 44, ô Léo, agora já ficou folgada? Agora tu não... Você vê o resultado. Com a Bíblia é a mesma coisa. Comecei a ler a Bíblia. Nossa, meu, tô mais calmo. Que bênção, eu tô sabendo. Nossa, o pastor citou aquilo lá, eu vi essa história na Bíblia. Olha, você já começa, porque você começou a se exercitar. Cria um hábito. Terceiro e último, para encerrarmos. Terceiro que Paulo fala para Timóteo, para cuidar dos outros. Primeiro, cuide de si. Para cuidar dos outros, primeiro cuide de si. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Primeiro você cuida das pessoas, ou meu irmão, e depois cuida de você? Pergunta para ela, você gosta de cuidar dos outros e esquece de você? Tem uma prioridade aqui. Tem gente que se autoanula toda hora pelo outro. E não é isso que a Bíblia fala. Você tem que cuidar de você primeiro. Você precisa estar bem.
Tem pessoas que se doam tanto pro outro e se esquecem de si. Está fora da Bíblia isso. Amai o próximo como a ti mesmo. Primeiro eu tenho que me amar. Depois que eu me amo, eu vou amar o outro com o mesmo amor. Mas se eu não me amar, eu não consigo amar o outro e cuidar do outro. E se eu estiver cuidando mais do outro e se esquecendo de mim, está fora da palavra. Nós estamos errados. Paulo volta à vida e ao ministério de Timóteo, falando aqui. Mostrando o seguinte, a vida do pastor Timóteo e a vida do seu ministério é a mesma. Uma está ligada à outra. O que a gente aprende? Primeiro, a autoridade espiritual é confirmada pelo exemplo. A autoridade espiritual é confirmada pelo exemplo. Olha o que ele fala aí para Timóteo. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo, é o seguinte, as pessoas vão querer desprezar você porque você é novo, mas ninguém despreza a tua mocidade. Sabe onde está a tua autoridade? No exemplo. No exemplo. As pessoas vão ver o seu exemplo de fidelidade, seu exemplo de dedicação, vão ver o seu exemplo de entrega e através do seu exemplo, as pessoas vão te respeitar. A sua autoridade não é imposta, a sua autoridade está no exemplo que você dá com a sua vida coerente com a palavra de Deus. Na sua casa, os seus filhos não vão ver o que você fala, vão ver o seu exemplo. Na igreja não vão ver o que você fala, vão ver o seu exemplo. No seu trabalho não vão ver o que você fala, vão ver o que você pratica, vão ver o seu exemplo. Timóteo, você vai ter que ser exemplo na palavra, para os fiéis, no procedimento, como você deve se portar. Tem que ser exemplo no amor, como ama as pessoas, como perdoa as pessoas, como se relaciona com pessoas. Você vai ter que ser exemplo de fé, de confiança e esperança para as pessoas. E você vai ter que ser um exemplo de pureza e santidade, Timóteo. As pessoas vão ver você e a sua autoridade espiritual é confirmada pelo seu exemplo. Fale para a pessoa que está do seu lado, a sua autoridade está no seu exemplo. Guarde isso. As pessoas nunca te respeitarão se você não for exemplo. Nunca vão te respeitar se você não for exemplo. Ser exemplo não é ser perfeito. Isso é bom a gente deixar claro. Ser exemplo não é ser perfeito, mas é reconhecer as suas imperfeições. Eu gosto de usar esse termo que o homem segundo o coração de Deus, que era Davi, não é alguém que não tem defeito, mas é alguém que não se entrega às suas imperfeições sem uma boa luta. Eu sei que eu sou imperfeito, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu erro, mas eu vou lutar contra mim mesmo. Eu vou lutar contra a minha impaciência, eu vou lutar contra a minha arrogância, eu vou lutar contra a minha prepotência, para que eu possa me aniquilar e a graça de Deus e o fruto do Espírito, longanimidade, paz, temperança, se materializem na minha vida praticada. Deu para entender? É isso que nós temos que fazer diante do Senhor. Timóteo, então, ele era um jovem, mas a sua autoridade não viria com a idade, personalidade ou com cargo, mas viria como o exemplo. Isso é importante. O exemplo, pessoal, dentro do contexto de igreja agora, não é detalhe do ministério, é parte da mensagem. Falando da igreja, Paulo está falando, de Éfeso. Exemplo não é detalhe no ministério, é parte da mensagem. Quem fala da verdade de Deus e vive de forma contrária a ela, enfraquece o próprio testemunho. Entendeu? Se eu estou pregando para vocês aqui, e quando eu desço do púlpito, vocês me verem em alguma atitude errada, eu estou enfraquecendo o meu próprio testemunho e a mensagem que eu acabei de ver.
de falar para vocês. Ou seja, Paulo nesse momento atrela, Renato, a sua pregação e o seu modo de vida da pregação está atrelado no teu ministério. Não tem como você desvencilhar isso. Posso dar um contexto mais fácil ainda? Exemplo, acabei de pregar para vocês santidade e um monte de coisa. Aí daqui a pouco vocês me veem numa sexta-feira à noite, numa balada à noite, de madrugada. Estão entendendo? Mas peraí, pastor, você vai estar evangelizando? Está com a igreja evangelizando? Não. Estou lá numa roda de amigos, fazendo um monte de coisa, fumando, bebendo, tal. É uma despregação com a verdade. Está entendendo? A minha vida está atrelada com a mensagem que eu levo. Por isso que Deus fala, tome cuidado com a mensagem que você carrega, Renato. Tiago trabalha muito essa ideia. Sabe o que Tiago trabalha? Tomem cuidado vocês para nem ser todos vocês mestres, os que estão em posição de ensino. Porque para vocês, o rigor do juízo vai ser muito maior. Porque vocês ensinam as outras pessoas. Então o que a gente vê, pessoal? Aquilo que a gente prega, a gente tem que viver. Paulo vem falando isso. E terceiro e último, por que tem que viver? Olha o que Paulo fala. Quem vigia a própria vida e doutrina, preserva a si e aos ouvintes. Olha o que diz a palavra. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que há em você, Timóteo, que foi dado por mensagem profética com imposição das mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos, olha só, todo o pessoal, vejam o seu progresso. O seu progresso será visto pelas pessoas. O seu desenvolvimento será visto pelas pessoas. A sua autoridade vai ser chancelada porque as pessoas veem você como exemplo. Aí a grande pergunta que eu falei até no domingo passado, as pessoas estão nos vendo como exemplo de compromisso, de pontualidade, de dedicação. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é compromissado com o horário? Isso daqui é o que pega muita gente. Você é compromissado com o horário? Primeira coisa, é só uma reflexão. Toma cuidado, tá pregando. Eu tenho problema com o horário, pessoal. Eu, Renata, que vos fala. Para mim, se a pessoa chega atrasada, é falta de respeito. Para mim. Porque eu vejo o seguinte, eu saí de casa, me preparei para tal horário ali, me dediquei e tal. Ou seja, montei toda uma agenda, toda uma logística, e a pessoa chega atrasada e não avisa, para mim falta de respeito. E se eu vou chegar atrasado no lugar, eu mando mensagem e ligo para a pessoa. Peguei um trânsito, tá assim, eu tiro até foto do GPS se tiver trânsito, se acontecer alguma coisa e mando. Sabe por quê? Eu respeito a outra pessoa. Porque eu sei que a pessoa fez toda uma logística, uma agenda, se preparou para estar lá no horário para me receber. E quando eu chego fora e falo, desculpa, me atrasei, porque fui dormir tarde. Não quero saber se foi dormir tarde. É sua responsabilidade. E eu ensino isso até pro meu filho. Vai dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, qual que é o seu compromisso na igreja? 7 horas? Não quero saber se vai dormir 2 horas, tem que estar lá. Eu fui dormir tarde, por quê? Porque tava jejuando na vigília? Não, porque tava conversando, porque tava assistindo filme, tava maratonando desabafo de um pastor. Vocês estão entendendo, pessoal? Se eu marco com vocês, pode ter certeza, eu vou chegar no horário. Acho que ninguém nunca teve problema comigo com o horário. Eu chego antes, faço visita, cheguei no horário, né, Léo? Cheguei no horário, chego até antes. Pessoal, eu sou muito rigoroso com o horário, sabe por quê? Para mim o horário diz muito sobre o nosso caráter. Pastor, você está desabafando? Não, agora eu estou só dando um. Diz muito, pessoal. De compromisso com o reino, com as coisas. Eu valorizo o seu tempo, Marília, eu valorizo o seu tempo, Isaías, valorizo o seu tempo, Lara, valorizo o seu tempo, Maurício, valorizo o seu tempo. Eu falo assim, eu respeito o seu tempo, Suliane, respeito o seu tempo. Dona Delice, respeito o seu tempo. Jô, respeito o seu tempo. Quando eu chego, isso daqui é exortação pastoral, palavra de exortação pastoral para a igreja. Ou seja, Paulo está falando,
Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Atente bem para a sua própria vida, olha isso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a ti mesmo quanto aos que o ouvem. Olha que Paulo fala. Primeiro lugar, Timóteo, cuida de você mesmo e do ensino que você está fazendo. Persevera nele. Se você fizer só isso, as pessoas que te ouvem vão ser salvas. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Para que Deus, inclusive eu, me dê graça para que a gente possa cumprir a palavra dele. Me dê graça e te dê graça. Aí você fala assim, pastor, mas por que Paulo, ele foi tão assim incisivo com Timóteo? Sabe por quê? Porque Paulo tinha 3 ideias quando faz o capítulo de número 4 para Timóteo. Ele queria mostrar o seguinte, Timóteo, tome cuidado, porque a fé pode esfriar por meio da religião. Toma cuidado, Timóteo, porque a piedade, ela precisa de treino. Você será tentado a parar de orar, parar de jejuar e a parar. Então eu preciso te ensinar que você precisa treinar isso. E em terceiro lugar, Timóteo, eu preciso te ensinar que para você cuidar dos outros, você precisa cuidar de ti. Sabe o que Paulo está mostrando para Timóteo? Não romantize a igreja. Não espiritualize tudo, pensando que tudo vai ser as 1000 maravilhas. Sabe por quê? Porque senão você vai se frustrar, Timóteo. Eu já passei por isso. Paulo fala para Timóteo, sabe o quê? Na segunda carta. Muitos me abandonaram. Eu depositei fé, estava comigo, estavam trabalhando para o reino de Deus, mas me abandonaram, Timóteo. E eu quero que o seu coração esteja preparado para o abandono. Eu quero que o seu coração esteja preparado para que você seja um bom soldado de Cristo e saiba que, acima de tudo, você está servindo ao Senhor Jesus. Você, Timóteo, não serve líderes humanos. Você respeita e serve junto ministerialmente, mas o teu Senhor é Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que te libertou, Ele que te salvou, Ele que te curou, Ele que te colocou na jornada. É Ele que preserva a sua vida nessa jornada para que você vá morar no céu, Timóteo. É a Ele que você prestará conta. É a Ele que você vai se apresentar diante do tribunal no último dia, Timóteo. É a Ele, não é a homens. Então veja como está a sua vida, porque Ele quer chegar no último dia e ver, fala Timóteo, o que você fez para mim? Vinde benditos do meu Pai, entrei para o gozo do seu Senhor. É isso que Jesus quer, de mim, de você. Ele fala, Timóteo, eu estou deixando você aí, mas eu não quero que você se frustre. Eu não quero que você despreze aquilo que você recebeu. Irmão, irmã, vocês receberam algo precioso da parte de Deus. Vocês têm o Espírito Santo. Não despreze isso. É isso que tem maior valor na tua vida. Não despreze isso. Pai, no nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos agora.